Amanda. Eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montalk e hoje a gente traz aqui filmes incríveis que são baseados em histórias reais. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, deixa o like e compartilha com seus amigos. A gente também tá lá no Insta, segue a gente lá e bora começar essa lista de filmes que a gente ama, que sim, foram baseados em fatos reais. A gente vai comentar aí o que é parecido, o que eles mudaram. Enfim, diga aí qual filme dessa lista você já assistiu e deixa mais sugestões, exatamente. Entendeu? Pra gente fazer outros vídeos baseados em fatos reais. Isso aí. E no primeiro da lista aí, a gente fez uma lista aleatória, tá? A gente vai citar 3 filmes aqui. É O Exorcismo de Emily Rose, né? O Renan vai falar mais, porque vocês sabem que eu sou muito medrosa pra filme de terror. Tudo bem, a gente sabe que você é bem cagona. Meu Deus. O Exorcismo de Emily Rose é sobre uma história de uma menina chamada Anneliese Michel. Exato, né? Eles mudaram o nome, né? Eles mudaram o nome, a história é bem parecida, só que no filme, né, o caso sobrenatural, ele fica mais sobressaído. Pera, vamos voltar. Sobressaído existe, né? Ah, não. Esse filme aí, ele ficou bastante conhecido porque essa história ficou muito conhecida, né? Essa história aí gerou um bafafá, né? Porque é uma história de uma menina chamada Anneliese Michel, que realmente aconteceu. Ela tinha uns probleminhas lá, tipo, tava com umas convulsões. Não, peraí, na verdade é o seguinte, essa menina nasceu em 52 na Alemanha. Então, você vai beber no meio... Isso não é live pra você beber no meio do filme. Não gosto! Não! Tá bom. Bom, peraí, gente, vamos contextualizar. A Anneliese Michel, ela viveu em 52 na Alemanha, numa cidadezinha minúscula. E ela era de uma família extremamente religiosa. Exatamente, ela é extremamente religiosa. E ela começou a ter uns episódios estranhos de convulsão. Exato, né? Quando ela fez 16 anos, ela teve convulsões, foi levada para os médicos. E aí eles depois diagnosticaram ela com esquizofrenia, porque ela falou que ela ouviu umas vozes, umas coisas do demônio. Ai, que medo, gente. Exato, ela tinha inclusive alucinações, né? Exato. Sangue de Jesus tem poder! Só que aí a família decidiu que queria exorcizar a menina. Ou seja, eles pararam de dar os remédios que os médicos indicaram pra exorcizar a filha. E aí, no começo, os padres, eles começaram a recusar essa história de exorcismo. Eles, não, calma. Eles queriam saber se os sinais de exorcismo realmente eram sinais de exorcismo mesmo, né? Que necessitavam um exorcista. Mas aí o negócio começou a ficar mais pesado. Não se sabe se pela influência da igreja ou se pela influência do Exorcista, que já tinha lançado na época, né? O filme então, Exorcista. O filme, e tava bem alto esse tipo de tema, né? Então, não se sabe por quê, mas, a menina começou a ter característica de possessão mesmo, entendeu? Então, aí, finalmente foi aprovado, os padres puderam fazer as sessões de exorcismo, contanto que fosse sigiloso, né? Mas... Bom, gente, o filme, ele aborda toda essa história de uma forma muito mais sobrenatural. Na vida real, a gente sabe que existe esse embate, né? Todo mundo que escuta essa história fica dividido. Tem os que acreditam que realmente ela só tinha os problemas psiquiátricos. Tem gente que acha que realmente existiu lá um caso de exorcismo. Então o filme vai abordar muito mais isso, mas ele aborda também o julgamento dos padres, tudo o que aconteceu depois. Mas... depois que você assiste o filme, o mais legal é você pesquisar a história dela. Inclusive, existem os áudios da Anneliese Michel. Tem. Eu ponho um pedacinho aí do áudio. Não coloca, porque eles são assustadores. E ela fala coisas. Aí. Editor, põe um pedacinho do áudio. Só um trechinho, pode pôr. Eu não vou ver. Mas ela fala coisas e o jeito com que ela fala. E tem outra coisa, gente. A menina tava num estado de desnutrição total. Ela tava pesando, 30 quilos. E ela tinha uma força muito não compatível com o que ela tava. Então, assim, a história é bizarra. O filme é realmente assustador. Vocês sabem que eu morro de medo, tá? Mas ele é muito bom. Até muito hoje bom. Vale a pena assistir e pesquisar. E tem o julgamento dos padres, né? E dos pais, que rolou. Por que Deus permitiu que Emily fosse possuída por demônios e depois morresse? Posso deixar Emily responder a isso. Rolou isso mesmo. O Estado
né, processou, né, que acusou de homicídio culposo. Então, gente, é uma história muito complicada. É uma história muito complicada que não tem uma solução concreta. Deixa aí nos comentários se vocês já assistiram esse filme, se vocês gostam também. É bem creepy, né? Então vamos falar agora do segundo filme, que é um pouquinho mais leve, mas também não é tão mais leve, né? Não é mais leve, mas olha, é um filme esse genial. Filme genial. Várias indicações ao Oscar, entendeu? Exato. Esse filme aí é... Peraí que eu esqueci. Esse filme aí é O Jogo da Imitação de 2014. Esse filme aí com o nosso Doutor Estranho, né? Nosso querido Benedict Cumberbatch, que tá maravilhoso nesse filme. Tá fazendo o quê? A história do Alan Turing. Bom, Newton descobriu o teorema binomial aos 22. Einstein escreveu 4 artigos que mudaram o mundo quando tinha 26. Pelas minhas contas, eu nem chego aos pés deles. Então, Alan Turing, ele é... Turing. Benedict Cumberbatch, que tá maravilhoso, foi indicado também aí, fazendo a história do Alan Turing. Alan Turing, pra quem não sabe, ele é considerado como o pai da computação, né? Porque ele meio que inventou uma máquina para decifrar um código na Segunda Guerra Mundial, né? É uma máquina chamada Enigma. Essa máquina, ela passava os códigos, eles se comunicavam, né, os alemães, e ninguém conseguia decifrar. E esse gênio criou uma máquina para conseguir decifrar esses códigos e ter acesso a essas informações com antecedência. Então eles salvaram muitas vidas com isso. Ou seja, nos anos 30 ele foi considerado um herói por interceptar e conseguir decifrar o que parecia indecifrável. Exato. Em contrapartida, o filme também aborda um pesadelo que aconteceu na vida dele. Por quê? Porque o Alan era homossexual e naquela época isso era considerado um crime, então ele foi investigado por causa disso. É terrível, gente, e o filme, inclusive, ele não vai tão a fundo nessa questão, ele trabalha isso de uma forma mais suave, mas a vida do cara virou um verdadeiro pesadelo. Exatamente. Né, Acha que eu deveria contar a ela que eu já namorei com homens? Tanto é que no filme, ele... Você vai dar spoiler no final do filme? Não é pra dar spoiler. Tem umas pessoas que dizem que ele se matou, né, envenenado, que ele envenenou uma maçã e comeu. Tem gente que fala que isso foi acidental, mas de qualquer maneira... Gente, a vida dele foi muito triste e, inclusive, uma curiosidade aqui, o Alan é a inspiração pro Will de Stranger Things. Lá na 4ª temporada ele faz aquele trabalho de escola sobre um herói e ele fala sobre o Alan Turing e agora a gente consegue entender mais, né? Exato, mas enfim, faz sentido. O filme é genial, assistam e me digam o que vocês acharam. Estou sentado numa delegacia acusado de pagar um jovem para tocar no meu e se você vem me perguntar se máquinas podem pensar. E o último filme dessa lista, gente, é um filme perturbador, me deixou perturbada quando eu assisti, que é o The Stanford Prison Experiment, um filme de 2015, que assim, gente, ele vai narrar um dos experimentos psicológicos, mais sociais famosos do mundo, né? E de mais todos bizarros. Os tempos, e mais bizarros. É um experimento do Dr. Philip Zimbardo, né? Que é um psicólogo, ele era professor de Stanford, né? Ele conseguiu o doutorado de psicologia muito cedo e, né, logo virou professor da faculdade. E ele quis realizar esse experimento de que o ambiente que você tá pode te influenciar, né? Pode te deixar agressivo ou não, ele né? pode transformar, né, uma pessoa boa em um monstro. Exatamente. Basicamente é isso. Ele quis fazer esse experimento fazendo o quê? Montando uma prisão lá no porão da faculdade. 093 5486 4325. I want it fast, I want it loud, and I want it clear. Ele pegou 24 voluntários e, teoricamente, eram caras saudáveis, tudo certinho. Tinha que ter o perfil bonitinho ali, não podia ter problema psicológico, não podia ter problema com bebida, nenhum vício, nada. E ele dividiu esses 24 estudantes entre prisioneiros e guardas da prisão. E aí ele fez esse experimento e era pra durar 2 semanas e começou a dar muito errado, porque os guardas alguns deles começaram a assumir uma personalidade totalmente abusiva com relação aos presos. E os presos começaram a internalizar aquela situação. E, gente, foi absurdo o que aconteceu. Foi absurdo, porque teve gente que saiu, inclusive teve um dos detentos lá, né, dos voluntários que saiu, e ele
o Philip, né, o psicólogo, precisou sair do papel dele, que ele era como se fosse o superintendente da prisão, né? O papel dele era esse. Ele teve que sair do personagem e conversar com esse cara que pediu pra sair do experimento, né? E ele foi liberado. Ele teve que fazer uma sessão lá com o moleque, porque o moleque tava achando que ele era um mal de preso, verdade, né? assim. Um prisioneiro ruim. E, cara, né? você não era nenhum preso, né? Exato, ele teve que fazer uma sessão lá porque o moleque tava perturbado. Inclusive, tem um caso curioso aí, que é o Philip, ele teve que testemunhar diversas vezes, porque alguns dos policiais, né, do experimento passaram por julgamento. Good evening, gentlemen. How about we make this one a night to remember? Bom, gente, a gente não vai dar muitos detalhes aqui dos abusos, porque esse é o X do filme. Você vê como que tudo aquilo se desenrolou, mas é extremamente chocante e, ao mesmo tempo, é um filme muito interessante pra quem se interessa por psicologia, por experimentos, assim, bizarros, porque vai te deixar bastante chocado. A gente já avisa aqui, mas é um filme muito interessante de você assistir. E tem o Ezra Miller no elenco, então, assim, tem um elenco muito bacana, né? E eu acho que vocês vão gostar. Se vocês gostam dessas coisas, assim, de bugar a sua cabeça nesse sentido, eu acho que vocês vão gostar. E é um filme que muita gente não comenta, assim, não tem muita gente comentando sobre ele. E apesar de absurdo, o Dr. Philip defende a teoria dele, defende o experimento dele até hoje. Diz que deu certo. Apesar de, quando ele passou as instruções pros guardas, ele meio que incentivou os guardas a serem abusivos, né? Tem muita gente que contesta esse experimento, mas a gente não pode deixar aí de mencionar a importância dele. E é isso, todas essas histórias, gente, depois que vocês assistirem os filmes, vale a pena você procurar a história verdadeira. Aliás, vocês acham legal se a gente fizer vídeos com histórias verdadeiras que geraram filmes, séries? Deixa aí nos comentários pra gente saber, né? Porque a gente adora conversar com vocês nos comentários. Let me out of here! I want out! I want out now! You thought you were gonna get some playtime in the yard, boy? Is that what you thought this was gonna be? Então é isso, gente. Se você chegou até aqui, deixa o seu like que logo faremos mais vídeos com indicações, muitas análises. E é isso. Um beijo, até a próxima. Tchau! Enganei.